tá gravando, professora Leni, a palavra está com você. Boa tarde a todos e todos e todas. É um prazer imenso recebê-los nessa live do dia 5 de março de 2022. A Escola de Formação Perspectiva Crítica tem o prazer de trazer a esses concurseiros, a esses futuros efetivos em cargo público, uma live para abordar o edital, a banca e as atribuições e exigências aos cargos de assistente social e psicólogo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A banca selecionada foi o Instituto Brasileiro de Formação Continuada, o IBFC, sediado em São Paulo. E a gente fica muito grato de vocês terem aceito o nosso convite. A gente, de antemão, agradece vocês terem aceito aí, que a gente possa gravar esse momento, porque depois ele pode contribuir com vocês também por acessá-los no nosso site, né? www.perspectivacritica.com e no nosso Instagram, @perspectivacritica. Basta vocês acessarem os nossos canais para ter acesso a informações, a outras novidades e a outros produtos e ofertas que o Perspectiva Crítica traz às redes sociais aí desde do ano de 2021. Estamos aqui com a presença do professor Leonardo Davi, ele também é sócio e gestor do Perspectiva Crítica, o professor Cristiano Costa de Carvalho, também sócio e gestor do Perspectiva Crítica, e quem fala é Leni Silva, assistente social, professora na Universidade Estadual de Montes Claros, doutora em Ciências Sociais, que compõe também a gestão do Perspectiva Crítica. Temos a contribuição e a parceria indispensável da Eliane Lopes, Eliane Lopes, a psicóloga do município de Contagem, que compõe conosco também essa atividade e também estará conosco na condução do preparatório para o TJMG, junto com a nossa amiga Bruna Quintanilha, que soma conosco um time de estrelas para formar um conjunto articulado para que vocês que estão conosco possam ter segurança, qualidade na prestação de serviço e, principalmente, uma informação e uma formação que possa levar vocês até o nome no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, compondo o quadro de servidores efetivos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A nossa dinâmica de hoje, dessa live, é uma live que vai durar em torno aí de 1 hora e 40 minutos, né, para que não tome muito tempo, nem o sábado de vocês, e também a gente tem aí todo um conteúdo que a gente apresentou ao longo aí da divulgação dessa live. A live está dividida em 3 momentos, né? Talvez 4, mas assim, os principais seria discutir e apresentar os conteúdos do edital, do termo de referência, um projeto aí para poder compor e selecionar a banca que vai realizar o certame. O conteúdo principalmente destinado aos cargos de assistentes sociais e psicólogos, e também como é e quem é esse instituto, o IBFC, que é aí a banca escolhida pelo processo licitatório realizado pelo Tribunal de Justiça em janeiro último. Nós temos também, a partir do momento que a gente apresentar a banca, apresentaremos algumas questões e algumas situações que estão relacionadas às provas, e também a gente também tem uma novidade que o professor Cristiano de Carvalho vai sinalizar nesse momento. Professor Cristiano de Carvalho, a palavra é sua. Obrigado, professora Leni. Boa tarde a todos e todas, né? É muito bom ver, né, essa sala cheia, né? Já estamos aí quase 150 colegas assistentes sociais, né, nesse momento de trocas. Enfim. E psicólogos, Cris? Assistentes sociais, é porque eu já considero, eu trabalho com tantos psicólogos, o meu doutorado é na psicologia, então eu já entro assim, quando eu falo colegas, é todos juntos, né? Assistentes sociais e psicólogos, né? Então é muita alegria estar recebendo a todos, né, nesse momento. E como havíamos apresentado ao longo da semana, nós temos uma novidade, né? Nós temos uma novidade para quem participar dessa live. Que a novidade né, nós vamos sortear uma bolsa integral, né?
tanto para né, uma bolsa integral que a pessoa vai escolher, né, se ela for psicóloga, ela vai fazer, né, no curso de psicologia, se ela for assistente social, ela vai fazer como assistente social. Nós vamos sortear uma bolsa integral. Mas, para isso, né, o sorteio vai acontecer no final da live, né, depois aqui das nossas provas, das nossas apresentações. E aí, gente, é o seguinte, né, nós pensamos com muito carinho, né, o critério. Eu quero participar do sorteio, né, eu quero participar do sorteio da Bolsa Integral. Então, quem tiver interesse, né, de ser contemplado aí com possível sorteio, vai ter que fazer a inscrição, né, porque nós vamos fazer um sorteio, né? Eu acho que é o critério mais justo, mais universal, não é mesmo? Então, eu vou colocar aqui para vocês no chat um link, né? Que quem tiver interesse em participar vai preencher, né? E só pode preencher uma vez, apenas uma vez, né? Para preencher uma vez, eu estou vendo que já temos 120 pessoas que já preencheram o link do sorteio, né? Quando for no final do nosso encontro de hoje, nós vamos fazer um sorteio online, né? Tem um sistema próprio para isso. E aí nós vamos anunciar o sorteado, contemplado com essa bolsa. Só que o critério a pessoa tem que estar na live, né? Porque se a pessoa não tiver na hora, se a gente chamar ela não aparecer, que aí nós vamos ter que pular para o segundo sorteio, tá bom? Então esse é o critério, é participar aqui com a gente nessa tarde, né, de muita informação, de muita prosa e de informação, tá bom? Então é isso, vou colocar o link aqui para vocês, aí vocês preenchem. Quem já preencheu o link do sorteio, não precisa, mas quem não preencheu, corre aí e preencha, tá bom, gente? Até daqui a pouquinho. Professora Leni, passo a bola aí para você. Ok, Cristiano. Gente, nossa live está do norte ao sul, do Oiapoque ao Chuí. Nós temos diante de Florianópolis, Goiás, Betim, Contagem, São João da Ponte, Montes Claros, Salinas, Belo Horizonte, Caeté. Quem mais, gente? Vai falando. Sete Lagoas, São João del Rei, Rubelita. O Rubelita é tão linda. Adoro manga. Rosileide de manga. Beijinho, fofinha. Contagem e um monte de gente que ainda está por chegar, que a gente vai recebendo nessa live. Está entrando mais 2 pessoas. Vamos embora, gente. E aí nós temos, então, a partir da fala do professor Cristiano, essa surpresa bacana, que é vocês que estão conosco nessa tarde, terão aí a oportunidade de serem sorteados e contemplados com uma bolsa integral para participar conosco do preparatório para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vocês podem utilizar o chat, caso tenham dúvidas ou perguntas ao longo da live, e também, caso queiram, abriremos aí para vocês terem um momento de pergunta e esclarecimento. Não poderemos demorar muito com as perguntas e com as questões, né? Porque o nosso conteúdo também, nossa atividade primordial de hoje é apresentar para você as miudezas da banca, do edital e, principalmente, o que nos atrai nesse concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o professor Leonardo Davi também apresentará para vocês a nossa parte didático-metodológica, como que o Perspectiva Crítica, Escola de Formação, ele tem se organizado institucionalmente e também do ponto de vista pedagógico para receber vocês aqui no preparatório para o TJ de Minas Gerais. Ok? Então, vamos lá. O nosso concurso, o edital, segundo o presidente do TJMG, está no Instagram dele, é o doutor, vou chamar de doutor Gilson, né? E ele coloca no Instagram pessoal dele a foto do TJ, comemorando que fará aí na gestão dele o concurso público para os cargos, né, de analista, e aí vários, bibliotecário, contador, médico, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista e outras áreas, mas nos apetece ensino médio e assistentes sociais e psicólogos, e ele já coloca aqui uma previsão que o edital para um concurso sairá agora nos próximos dias de março, no mais tardar até abril deste ano.
está lá publicado, como diz o judiciário, no direito, que está publicado e escrito vira prova, né, Eliane? Então, ele mesmo constituindo aí uma matéria a favor nosso, né? E, se possível, em algum momento, ser utilizado aí como argumento institucional mesmo, para que a gente possa ter o retorno desse concurso, do edital, né? Como instrumento que vai regular todo o certame. Pode passar, Léo? Então, o documento que nós temos como elemento a estudar e apresentar para vocês é o termo de referência, que foi publicado em 20 de janeiro de 2022, né? Onde, nesse termo, está organizado como que vai acontecer o concurso do Tribunal de Justiça, mas, prioritariamente, foi por meio desse termo de referência que se anunciou tempos depois, ali por volta de fevereiro, quem era a banca que passou, né, que concorreu ao processo licitatório e teve sua documentação aprovada. E aí, com base nesse termo, nós encontramos também todos os conteúdos e os aspectos que regerão aí o concurso do TJMG. Por quê? Por mais que é um termo de referência, um projeto básico, a gente entende que é ele que já traz lá tanto os cargos, quanto as especialidades, quanto as exigências da titulação, o número de vagas, né? Não fala o número de vagas por área ou por comarca, né? Mas, de um modo geral, por profissões, e também coloca ali os salários, né? Então, como o Leonardo está projetando aqui, o nosso objeto de hoje é entender, dentro desse termo de referência, o lugar aí dos assistentes sociais e psicólogos. Eu dividirei essa parte da live com a Eliane Lopes e com a Bruna, né? A Bruna está aí conosco, elas são psicólogas e ficará a cargo delas, como deve ser, né? Acompanhar, orientar e explicar e trazer elementos para vocês acerca aí daquilo que o termo de referência se dirige, se destina aos cargos para psicólogos na área do Tribunal de Justiça. Pode passar, Leonardo, por favor? Valor da inscrição para o concurso já está definido também, então, ensino médio ali para os cursos, né, de escolaridade de ensino médio será R$ 80,00, e para nível superior, ou seja, qualquer área ali que exige curso superior, enfermeiro, engenheiro, advogado, assistente social, psicólogo, médico, R$ 100,00 é o valor da inscrição. Pode passar, Leonardo, por gentileza? E aí, para alegrar vocês, que vão ser os efetivos do concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, além dos vencimentos de R$ 4.600 que está previsto no edital, os benefícios colocar R$ 4.677,09, né? Além desse valor, que é o salário inicial, existe também alguns benefícios que são incorporados aos servidores, que é o auxílio alimentação de R$ 1.197,27, o auxílio transporte R$ 173,13, o auxílio saúde, que vai variar, né? Aí, de acordo com as situações dos componentes familiares, dos sujeitos que compõem a família dos servidores, 230, 288, 346, de acordo com a, né, gradativa em relação à idade, e o auxílio creche para quem tem filho, R$ 769,00 por dependência até 7 anos de idade, que estejam aí matriculados em instituição de ensino. Então, esses benefícios são somados, né, ao salário aí do servidor público nessa carreira, do assistente social e psicólogo. Então, a gente teria aí mais o salário, mais os benefícios, chegaria a quase R$ 8.000. Pode passar, Leonardo? Então, atribuições do cargo. Eu vou me ater aos assistentes sociais, né? Para que vocês possam nos acompanhar. Esse material ficará disponível no site do nosso Perspectiva Crítica, e também a gente pode também enviar para vocês, para que vocês possam aí acompanhar depois mais detalhadamente sobre as nossas explicações e informações acerca do certame. Pode passar, Leonardo? Então, a especialidade de assistente social, que o edital, o projeto, o termo já exige, já coloca de forma clara para que o IBFC se atente
quem se inscrever no concurso, né, entenda que os assistentes sociais deverão, ali dentro das suas atribuições, e ali já é uma atribuição privativa, né, Léo? Volta, por gentileza, Leonardo, a tela. Prestar serviços sociais ao magistrado e servidores, aí pensando que é esse perito, né, que subsidiar a decisão do magistrado, também se dedicar à pesquisa sobre a realidade social da instituição, aí pensar uma nacional, planejar ou executar, aquilo que é atribuição dentro do elaborar estudos sociais, laudos e pareceres e relatórios, dentro daí dos documentos técnicos compatíveis com a rede de atuação, pensando aí o serviço social, realizar intervenções técnicas em audiências de conciliação e mediação, em situações processuais, quando determinado por autoridade judicial, substituir a chefia no seu impedimento ou afastamento, quando indicado por superior hierárquico. Pode passar, Leonardo? Participar de comissões e grupos de trabalho, realizar viagens e comarcas no interior do Estado para executar as atividades da área de atuação, executar outras atividades identificadas pelo seu superior hierárquico relacionadas com a atividade afim, inclusive no que concerne ao seu processo judicial eletrônico, ao PJE, em suas variadas formas. Pode passar, Leonardo? Só um pouquinho, um minutinho aqui. Então, a gente entende que aquelas especificidades são aquilo que a própria instituição TJ já está colocando claro para os assistentes sociais, em que eles vão atuar, né? O que se espera deles, o que seria aí específico, de acordo com a leitura do TJMG, para a atuação do assistente social no âmbito do Judiciário Mineiro. Eliane, eu passo a palavra para você e para a Bruna. Fique à vontade, minha querida. Obrigada, Eleni. Boa tarde, pessoal. Então, a gente colocou, nós achamos importante colocar essa parte da atribuição dos cargos para vocês entenderem que a atribuição ela vai estar muito relacionada com o que é pedido lá nas referências bibliográficas, nos conteúdos programáticos, né? Então, aí vocês vão que, por exemplo, no do psicólogo já fala ali de mediação. Aí vocês já vão lá olhar que na referência do psicólogo já tem mediação judicial, que ele vai ter que saber de mediação judicial para atuar, né? Então, no psicólogo, pesquisar, planejar, elaborar, analisar, promover, atuar e acompanhar ações de integração, conciliação, mediação, lotação, acompanhamento, movimentação, formação, desenvolvimento e promoção da saúde. Aí vocês vão ver que lá tem coisas também relacionadas à saúde, na referência do psicólogo. Atuar como instrutor em ações de desenvolvimento de pessoas. Lá tem gestão de pessoas, né, bibliografias relacionadas à gestão de pessoas. Subsidiar, quando necessário, as diversas áreas de instituição nas ações pertinentes ao desenvolvimento de pessoas. Propor, acompanhar e supervisionar a realização de estudos psicológicos para subsidiar o ingresso, o vitaliciamento e a orientação quanto ao desenvolvimento de magistrado. Fala de avaliação psicológica lá também nas referências. Acompanhar e participar dos processos de reinserção, readaptação e desligamento profissional. Pode passar, Léo, por favor. Elaborar laudos, pareceres, relatórios e outros documentos técnicos compatíveis com sua área de atuação, relacionado a processos judiciais. Realizar intervenções técnicas em audiências de conciliação e mediação e em outras situações processuais, quando determinado por autoridade judicial. Substituir a chefia no seu impedimento ou afastamento, quando indicado pelo superior hierárquico. Participar de comissões e grupos de trabalho, realizar viagens a comarcas do interior do Estado para executar atividades relativas à sua área de atuação. Elaborar relatórios, pareceres, atas e outros documentos relativos à sua área de atuação. Executar outras atividades afins identificadas pelo superior hierárquico. Bruna, você quer falar alguma coisa para completar? Não, só para a gente ver que são atividades bem amplas, né, nas atribuições dos cargos, né, não é
específico, não vai atuar só com desenvolvimento de pessoas, né? Só com psicologia organizacional, né? Tem aí um viés de saúde do trabalhador, né? Quando fala aí de elaborar os laudos ligados a processos judiciais, então, que aí é o que a Eliane falou, condiz muito com a bibliografia também bem ampla, né? Dentro da psicologia, que a gente vai poder, que a gente E aí, observa. quando a gente for apresentar as referências, desculpa, Bruno, estou junto com você. Quando a gente for falar das referências bibliográficas, porque do psicólogo, no pré-edital, já tem as referências. E aí vocês vão ver, porque aí o pessoal sempre fala assim, da psicologia é sempre muito, e é muito mesmo. Então, por isso que a gente está propondo também já começar o preparatório agora, para a gente conseguir se preparar de uma maneira melhor, né? Para conseguir ser aprovado, né? Que é esse o objetivo de todo mundo. Gente, vocês podem utilizar o chat para pôr alguma pergunta, né, Bruna, Eliane, Leonardo, Sim. Cristiano, viu? Que teremos aí um momento, mesmo que for curto momento, mas para interagir com vocês. E aí a gente traz para vocês o que está ali contido no edital em respeito às exigências que estão colocadas. Eu passo a palavra... É para mim mesmo, né? É para Cristiana. Gente, eu estava pensando que era Cristiana. É só para quebrar o gelo, viu, Bruna? Eu sou meio assim, antenada. Então, vamos embora lá. A prova do concurso, né? As provas que o edital, que o termo de referência já prevê, a gente tem lá muito claro que o Tribunal de Justiça ele já delimitou para quem concorresse e ganhasse o processo licitatório, ele exigiria prova objetiva de múltipla escolha, essa tem caráter eliminatório e classificatório, né? Ele vai fazer um cálculo depois das pontuações, né? Em relação a cada questão. Aí vocês podem ver no quadro à direita, e bem da tarjeta cor-de-rosa, que tem lá os conteúdos exigidos da prova objetiva de múltipla escolha, e quantas questões de cada conteúdo cairá, né? Sendo um total de 60 questões que o candidato terá para ter uma boa aprovação, sair na frente, fechar, né, Bruna, todo o conteúdo, né? Lógico que as 60 questões todas corretas coloca aí os candidatos numa situação muito confortável diante das vagas que estão sendo ofertadas nesse termo de referência. Outra prova também, outra exigência que já está contida no termo é a prova discursiva, né? E aí a gente vai adiantando um pouco. Alguns institutos ou algumas bancas, elas às vezes não exigem ou não se atentam ou não vão ficar tão ali criteriosas no conteúdo, na correção ortográfica. A IBFC, ela característica dela, além de fazer a correção, se o conteúdo está condizente com o tema, assunto, ela também faz a correção, né, Bruna? Dos aspectos ortográficos e das normas cultas da língua portuguesa. Então, vocês que têm interesse pelo concurso do TJ, né, vocês vão ver que todos falam disso, da importância de se dedicarem aí aos conteúdos da língua portuguesa. Volta um pouquinho no edital. Ah lá. Língua portuguesa são 15 questões, conhecimentos específicos são 20. São 35 questões de peso maior, né, Bruna? Analisando aqui. Se nós avaliarmos direito, viria em segundo nível de maior número de questões, e informática e raciocínio lógico somaria o terceiro lugar. Então, não que essas não tenham que ter aí preocupação, todas elas. O bom, necessário e importante é 100% das questões respondidas de forma correta, ou seja, 60 questões. Mas se atentarem para o peso de cada número de questões relacionadas ao conteúdo aí da prova objetiva de múltipla escolha. Deixa eu só completar aí nessa parte, que teve uma pergunta aqui no chat, só para complementar, né, porque língua portuguesa, noções de direito, noções de informática e raciocínio lógico,
ele é comum para todos os cargos, inclusive o ensino médio. Então, o que diferencia os conhecimentos específicos. Então, é a mesma coisa, a língua portuguesa para todos os cargos de nível superior e todos os cargos de nível médio, noções de direito, mesma coisa, noções de informática também, raciocínio lógico também. Isso, são conteúdos comuns e a exigência, o número de questões é o mesmo, tá? Pode passar, Leonardo? E aí, outra informação importante é que a prova discursiva, né, ela vai ser aplicada, ela pode ser aplicada também, além de ser em texto, né, pode ser aí um recurso utilizado para a área dos assistentes sociais e dos psicólogos, o estudo de caso. Ou seja, a gente vai até trazer um modelo para vocês de uma prova do IBFC. Ele pode trabalhar com um caso empírico ou caso criado, né, para que o candidato teça ali, né, um argumento em 30 linhas, até 30 linhas, que é o que está previsto também num dos modelos de prova do IBFC, que ele teça ali uma prova discursiva argumentativa em relação àquele caso que está em tela. Então, o aluno aí tem que se atentar muito, ter uma leitura dinâmica de conteúdo, de história, de análise da realidade, para que ele possa, e de conteúdo também da área específica, né? Para que ele possa elaborar um texto, né, dissertativo, argumentativo, que contemple, né, a inferência ou a solicitação da questão colocada pelo Instituto na prova. Né? Na prova discursiva, como a gente colocou, eles também, a IBFC, exige e analisa o emprego correto das normas da língua culta padrão, que é a língua portuguesa. Né? Pode passar? E aí a gente fizemos uma pesquisa ao longo aí desses dias, para que a gente possa trazer para vocês alguns elementos acerca do que caracteriza, identifica a IBFC. Pode passar, Leonardo? Então, quem é esse instituto que realizará o concurso, né? Quais são as atuações no ramo de concursos que ele veio acumulando ao longo dos tempos? Qual é o perfil do IBFC, que é o instituto, e qual o tipo de prova que ele aplica? Pode passar, Leonardo. Então, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, ele é sediado em Taboão da Serra, em São Paulo, né? Está fundada há 10 anos, ou seja, uma década de existência, tem como missão trabalhar, né, na realização de sonhos e na formação e capacitação de crianças e adolescentes. O seu trabalho é voltado para o público infanto-juvenil, né? É uma banca pouco conhecida, no entanto, com vasta, mesmo com 10 anos, né? Com vasta experiência em concursos públicos da região do Norte, Nordeste e Sudeste do país, principalmente ali na área do setor público, da área do judiciário, desde o TRE, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em outras áreas, no Pará, no Amazonas e aí também na Polícia Militar. Esses dois primeiros aqui, o Tribunal de Justiça do Pará e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que está destacado para vocês aí de laranja, esse certame, o de Pernambuco, foi realizado em 2017, é um concurso que foi também com vagas para assistentes sociais e psicólogos, teve aí, né, tem algumas matérias na internet de solicitação dos concorrentes, dos candidatos, a suspensão não do concurso, mas do processo que foi realizado o concurso, em virtude de algumas situações relacionadas à condução, né, do processo, a forma de acesso às provas, a forma de acesso à segurança, a forma de acesso à revista. Então, tudo aí está aí um movimento que foi criado desde o período de 2017 para cá, de alguns candidatos que se sentiram lesados com o processo efetivo de resolução e acesso às provas.
O Tribunal de Justiça do Paraná foi realizado agora, em fevereiro de 2020. A Polícia Militar da Bahia também tem pouco tempo. E a EBSER, que é aquela empresa brasileira ligada à área da saúde e educação, também o IBFC conquistou aí, né, a seleção no processo licitatório para realizar alguns concursos por parte, né, junto à EBSER, que foi também em fevereiro de 2020. O Instituto ele tem concursos aí realizados no estado de Goiás, também em São Paulo, e aí, como a gente colocou, as regiões que eles têm acumulado expertise é no Sudeste, no Norte e no Nordeste. Pode passar, Leonardo? Então, como que se dá as provas? Aí uma questão muito interessante, né? Como que é a prova, né, Eliane, do BFC? Na nossa pesquisa que a gente fez, a gente conseguiu localizar que as provas é uma estrutura fechada, como, né, a gente já sabe, é de múltipla escolha. Geralmente, a grande maioria tem sido feito com 4 questões. Alguns poucos concursos que realizou foi com 4 alternativas, a maioria, e alguns outros eles colocam na questão 5 alternativas, tendo apenas uma correta, que é o se esperado, né? E ele também, lá na prova discursiva, na redação, ele costuma trabalhar com temas ou do conteúdo específico que está no edital, no nosso caso, no termo de referência, que a gente acredita que é o conteúdo que vai adentrar para o edital quando lançado em março e em abril, né? E ele também exige, é costume, né, prática do IBFC, exigir ou temas atuais para a prova discursiva, ou então ele opta também por conteúdos específicos previstos no edital, tá ok? O grau de dificuldade da prova é entre médio e alto, vai exigir, né, Eliane e Bruna, maior dedicação, maior estudo, não que vocês não tenham, dos futuros, né, dos candidatos concurseiros, para se atentarem. É muito interessante a informação que a gente vai trazer, não é muito comum provas do IBFC ter pegadinhas que desgasta, cansa, né, estressa o candidato. Então, ele tem sido avaliado como um instituto que não opta por provas com pegadinhas, mas é bom... de palavras, né? Palavras estranhas, né? Ele trabalha com a ideia de exceto, incorreto, mas aquelas trocas de palavra, um termo, um número de uma legislação, isso não tem se visto nas provas dele, até porque é um instituto muito novo, né? Com 10 anos de existência na área de certames. Então, é uma informação importante, apesar que quem faz concurso, quem se dispõe a se inscrever na carreira, entre aspas, de concurseiro, vai se preparando e criando expertise também, né, Eliane e Bruno, para dar conta dessas armadilhas. E, assim, obviamente, como é o nosso slogan, né, prepare-se antes, né, estude antes, prepare-se melhor, porque aí você vai também criando coraça, criando a sua própria expertise de não cair nessas armadilhas. Pode passar, Leonardo? E quais são as exigências das provas, né? O que tem ali naquele conteúdo que a gente percebe que pode colocar aí nosso conhecimento à prova, né? Então, você tem, dentro do Instituto, né, uma característica de se cobrar e exigir língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, direito e específicas. Né? Apesar que a gente entende, enquanto perspectiva crítica, que esses conteúdos, na verdade, né, Bruna, são previstos pelos licitantes. Então, o TJ vai colocar o seu conteúdo. Quem agora vai fazer Prefeitura de Belo Horizonte, né, sabe que a gente sempre colocou também lá no documento inicial para licitação do instituto que vai elaborar a prova, lá já também está contendo os conteúdos, já está contendo algumas referências bibliográficas, sinalização por qual caminho o concurso vai ser guiado. No TJ não é diferente.
né? Essa característica do Instituto IBFC não nos surpreende, porque, na verdade, uma avaliação bem en passant, ele está cumprindo, né, Bruna? O que está previsto nos termos, até porque ele não pode ir contrário àquele termo que o deu condições de realizar o certame. A prova de língua portuguesa, o que a gente encontrou, né? Na prova do Instituto, é muito comum ele utilizar trecho de crônicas, né, na prova de português. Isso vai exigir o quê de vocês, candidato? Né? Uma aproximação, uma leitura e um despertar acerca de alguns autores que ele recorrentemente utiliza. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Nelson Rodrigues e outros atuais como Mário Prata, Marta Medeiros, falecida há pouco tempo, bem provável que ela, né, tome algumas páginas da prova, de Jamila Ribeiro, tão agora ovacionada, o Bauman, tão bem colocado nos últimos 20 anos em relação à sociedade, né, que destrói e se dilui, tanto o amor é líquido como a sociedade evapora, né? E Angela Davis, cada vez mais ovacionada no campo aí dos estudos sobre a questão de gênero, do feminino e por aí vai. Interpretação de texto, ortografia, gramática, acentuação, análise sintática, morfologia e semântica. Então, é um curso de português, né? Literalmente, que é exigido na prova. Lembrando que na prova do TJMG serão 15 questões de português. Posso fazer só uma observação? Bruna, dobradinho. Eu vi alguém botando Angela Davis e um símbolo de coraçãozinho, e aí me lembra uma dica, assim, que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes cai na prova autores que a gente conhece, e na hora da interpretação de texto, a gente marca para além do que está no conteúdo do texto. Né? Então, isso é um cuidado que às vezes a gente tem que ter na prova. Cai, nossa, leio muito Angela Davis. Então, como eu sei muito da obra dela, na hora da interpretação de texto, eu peco pelo excesso, né? Então, que a gente eu vou pela paixão, né? Eu sei tanto do que ela fala, que aí eu marco a alternativa que realmente ela fala disso, mas não naquele trecho que caiu na prova, entendeu? Então, Isso. fica uma dica aí para quando for fazer as questões de português. Excelente, Bruna. Guarda o amor na caixinha, gente, em casa, e vai racionalmente fazer a prova. É isso que Bruna está nos ajudando a pensar, né? Volta lá, Leonardo, onde que a gente estava no português. Aí, o que nós fizemos? Sentamos as cabecinhas e vamos, olha, tem um modelo de prova que a gente conseguiu capturar na internet, do IBFC, voltado para assistente social e psicólogo do Tribunal de Justiça. Bingo! Apresenta para nós, Leonardo. Então, qual que é o perfil da prova do IBFC em situações de língua portuguesa? Vejam, eu não vou me ater ao conteúdo, nem tampouco da resposta, que não é o nosso objetivo hoje. Vou lembrar vocês, no preparatório, a gente trabalha com conteúdo específico, né, Bruna e Eliane? Com as legislações, com todo o conteúdo que está no termo de referência, que vai compor o edital, e lá dentro do preparatório, a gente vai trabalhar com o quê? Com conteúdo, questões discutidas, debatidas e exercícios, além do material didático pedagógico que Leonardo Davi apresentará para vocês, que a gente se assenta nele para favorecer o aprendizado de vocês e prepará-los para o certame. Então, o IBFC na língua portuguesa, além dessas questões que a gente está trazendo, tem outras, viu? São 15, né? Tem aqui um texto, né? O texto é do Pocente, do Círio, que vai trabalhar sobre humor e língua. Aí, lógico, que é um recorte de um texto que o IBFC traz, que há algum tempo vem estudando as piadas, aí lá, junto ao texto, gente, isso que é interpretação de texto, né? É matéria de 5º ao 9º ano. Eu lembro que meus meninos fazem isso há todo tempo. De 5º ao 9º ano, né? Então, aqui tem um texto à esquerda e vem a questão. Em relação ao texto, é correto afirmar que, como diz a Bruna, se for um texto de Jamila, se for um texto de Marx, se for um texto de Lacan,
se for um texto do Dejurs, se for um texto daquele bacanucho lá, meu Deus, como é que é? Christian Dunker, se for um texto da Bruna, da Baden Savaia, não vá com o coração. Deixa ele em casa. Pega o texto, leia com a racionalidade que ele exige e responda a questão em si. Então, em relação ao texto, é correto afirmar. Vocês podem ver aqui que nessa prova do TJ de Pernambuco, o IBFC está trabalhando com 5 alternativas. Apenas uma é correta. É o formato da prova que ele aplicou em 2017 para assistentes sociais e psicólogos. Pode passar, Leonardo? Outra questão, aí já entrando na gramática. Análise do emprego dos tempos verbais em há algum tempo, venho estudando as piadas, revela que, semanticamente, as duas formas de destaque indicam, nessa ordem, ações de. Aí você vai ter que ter conteúdos de gramática, de ortografia. É um recorte de texto, no entanto, está exigindo do aluno, do candidato, o quê? Capacidade morfológica, sintática, ortográfica, gramatical, para responder a questão 2. Questão 8. Assinale a opção em que o vocábulo que, entre aspas, em destaque, embora também cumpra papel coesivo, exerça função morfossintática distinta das dos demais. Então, é você saber aplicar o quê? É, de novo, uma questão apoiada no texto, no entanto, com a norma culta da língua portuguesa. Pode seguir, Leonardo? Outra questão aí de português. Lembrando, língua portuguesa, como Eliane também sinalizou, aqui é um conteúdo comum para assistentes sociais e psicólogos. Essa prova do IBFC, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é o conteúdo comum que foi aplicado para as duas profissões no dia da prova, tá ok? Então, o aperto no coração para assistente social vai ser na mesma medida para psicólogo, né, Bruno e Elina? Então, vocês têm que juntar, não é orar, não, é estudar, gente. Ora, estuda e ora. Para todo mundo, né, Leni? Volta lá, Léo, nós não fizemos essa questão, não, amiguinho. Rapidinho, Liane, só fechar aqui. Sabendo tratar-se de um período composto, estrutura mais complexa na língua, analise as afirmações abaixo. Outra questão de gramática. Lembra de Elisângela, quem fez aula conosco aí? Assinale a alternativa, aí já mudou o formato da questão, né, Bruna e Eliane? Dá as alternativas, dá os índices, o item, para depois o candidato marcar os alternativos. Essas questões são cansativas, exigem muita atenção, leitura pausada, concentrada, para depois vocês responderem a alternativa lá embaixo. Fazer um parênteses aqui. Eu dava isso nas provas, meus alunos ficavam querendo picotar meu fígado, porque eles não gostavam dessas questões, não. Agora tem que aguentar em concurso. Diga, Eliane, parei na 3. Você falou que o aperto no coração é para o psicólogo, para o assistente social. Eu falei para todo mundo que vai fazer o concurso, que o português está igual para todo mundo. Isso mesmo. Ensino médio, as outras especialidades, todas cairão língua portuguesa. E aí vai exigir, né, esse domínio da língua portuguesa, sabendo que ela é a mais complexa do mundo. Todo mundo fala que a língua portuguesa é muito complexa. Mas não é impossível de aprender, né? A evolução do homem no... Texto 2, outro texto, na verdade, está trabalhando com imagem, né? Então, a imagem por si só vai exigir você apreensão, entendimento, interpretação e depois responder. Se concentre, né, Bruna? A observação dos elementos não verbais do texto é responsável pelo entendimento do humor sugerido. Nesse sentido, a evolução do homem do computador, através de tais elementos, deve ser entendida como? Gente, isso é questão de 6º ano do ensino fundamental. Eu faço isso com meus meninos. Observação dos elementos não verbais. Então, qual é o elemento que aqui vai demonstrar esse progresso, essa evolução, né? Aí tem que marcar a alternativa correta. O IBFC colocou 5 alternativas para ser escolhida, uma apenas que é a correta, né? Não existe questão mais ou menos correta. Ou é correto ou é errado. Pode passar, Leonardo? Prova de raciocínio lógico.
também ofereceremos como conteúdo, né? A gente está oferecendo o conteúdo todo. Aqui o IBFC sempre trabalha, né, com temas mais de proposição, de tabela da verdade, equivalência, negação e argumento. O que eu falo para vocês? Lá na aula com o professor, ele vai abordar esses conteúdos. Como que a gente trabalha com proposição, como que trabalha com a tabela da verdade, e aí tem uma questão lá da prova do TJPE, que o IBFC elaborou com raciocínio lógico, comuns a todos os cargos, bem lembrado pela Eliane. As expressões P, vai subindo a expressão grandona, eu não vou citar, são compostas pelas 4 proposições lógicas, P, Q, R, E, S. Os valores lógicos assumidos pela expressão chapeuzinho são os mesmos valores lógicos da expressão. Aí é um raciocínio lógico que compete vocês a se debruçarem, estudarem, se dedicarem. Leni, são só 5 questões. São só 5 questões, não vai me fazer falsa. Tem uma pergunta, Jaqueline, aqui. Quantos pontos eu preciso fazer para ser Luísa, quantos pontos eu preciso tirar para ser aprovado num concurso? Se você quer entrar entre as 100 e poucas vagas, não, eu quero entrar entre os 10 primeiros, né, Bruna? Eu quero ser selecionada entre os 3 primeiros vagas, por quê? Para ser chamado de imediato, não é isso? Então, o que a gente entende? O que a gente sugere? Tem que fazer pelo menos 99,9% da prova. Fechar a prova, 100% ou 99,9%. Não há outra medida. Obviamente, a escala, escalonando para baixo, vai se colocando os candidatos até o número de vagas, né? Mas a gente sempre sugere mirar 100%, 60 questões corretas, né? Vou fazer uma proposta para o pessoal. Pega os últimos concursos, desses de prefeitura aqui da Grande BH, que tiveram prova discursiva, e dá uma olhada quanto foi a diferença de pontuação de cada candidato, assim, entre o primeiro e o segundo, entre o primeiro e o 10º, né? Tem sido cada vez menos as diferenças, ainda mais quando tem discursiva, que fraciona, né? É isso quando, né, Bruna, o diferencial não passa a ser a idade da pessoa, né? O concurso da saúde de Belo Horizonte, eu acho que sinaliza bem isso, né? Você tem os primeiros lugares, mas depois, quando você vai ali, é muito tênue, né? A classificação, a nota, e o critério passa a ser basicamente a idade das pessoas, a data de nascimento. Ok. Pode passar, Leonardo. Gente, nós já estamos adiantando, viu? A prova de direito, também conteúdo comum, né? A gente trouxe aí quais os conteúdos que o IBFC geralmente exige, administrativo, licitação e contrato, são os mais solicitados. Lógico que o professor de direito vai se atentar ao conteúdo, Constituição Federal e por aí vai, mas tem pontos ali estratégicos que o Instituto se dedica e ele também vai se mirar nesse conteúdo. Pode passar, Leonardo? E aí tem uma prova, né? Os modelos de prova de legislação que o IBFC também apresenta, de acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que era a prova de lá, são atribuições dos embargadores relatores, exceto. Aqui só você trocar o TJPE para o TJMG. Aí só você trocar qual que é a atribuição, aí pensar qual que é a atribuição do desembargador relator, aquilo que não é atribuição dele, que o exceto é a negativa, né? Então, o que não é dele? Aí você se atentar a isso. Cada tribunal brasileiro possui uma comissão permanente de acessibilidade e inclusão, que possui natureza multidisciplinar e que conta com participação de magistrados e servidores. Assinale alternativo que não contém, outro exceto, é incorreta. Uma das atribuições das mencionadas comissões. Se atentem, gente, a prova é incorreta, exceto, não contém, não se aplica, viu? Muda-se o exceto, mas a ideia é sempre buscar assim, aquilo que não é. Aquilo que não condiz com a atribuição, com o cargo, com a lei, com o código de ética, viu? Se atentarem a isso. Pode passar, Leonardo? Sobre os direitos da mobilidade das pessoas com deficiência, identifique assinale a alternativa incorreta. Olha para você ver, de novo. 22, assinale a alternativa que apresenta a correta definição da agenda ambiental da administração pública. A correta
correta, definição. Aí já colocou no enunciado da questão o que ele quer de você. Ali a 24 é a incorreta, a 22 é a correta, né? Sempre lembrando aí que o Instituto está atendendo ao que está no edital. Vocês podem perceber aqui que a lei da pessoa com deficiência, Política Nacional da Pessoa com Deficiência, Política Nacional do Idoso, Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e Adolescente, todas elas caem na parte de legislação, viu? E esse conteúdo nós temos. Pode passar, Leonardo? Aí eu vou passar para a Bruna apresentar um pouco para você sobre o conteúdo da área de psicologia que é previsto na banca IBFC. Vamos lá. A gente também, né, como disse esqueci o nome. Leni Bruna. Mas como foi dito, a prova ela é bem objetiva, ela é sem pegadinhas, né? Pode... Foi tirando... Travou? Ixi, caralho. Gente, vocês Agora ouvindo? sim. Estamos? Agora sim. Voltou? Voltou. Não, e eu tava ouvindo vocês, gente, que agonia. Eu tava ouvindo vocês não estavam me ouvindo. Então, a prova ela é bem objetiva, mas pode até passar, se a gente for, né? Então, deixa eu voltar aqui. As últimas questões da prova, né? Texto curto, objetiva, só que é bom a gente lembrar o seguinte, que isso é de modo geral como as provas têm se apresentado, né? Então, como já foi dito, não tem esses conteúdos maliciosos, não tem essa troca de palavra. Quando fala em troca de palavra, é pegar um verbo, por exemplo, e botar um outro verbo, né? Então, assim, o devem por pode, né? São essas pegadinhas que algumas provas têm e que torna muito cansativo, né? Trocar vírgula de lugar. Então, a prova da IBFC realmente não apresenta isso de modo geral, pode passar. E aí, aqui um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Um exemplo da prova da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho, que é de 2019. Aqui eu coloquei só os enunciados, para vocês verem que são enunciados bem diretos, ó. Acerca da assistência e cuidados específicos realizados na saúde mental, conforme a Política Nacional de Saúde Mental, assinale a alternativa correta. Acabou. Então, o que a Política de Saúde Mental fala? Vou assinalar o correto. Né? Ó, a rede de atenção, aí traz um trecho da RAPS e pede para analisar as assertivas. Né? Ó, considere o conceito de território existencial inserido no serviço de saúde mental e assinale. É bem assim, o que está ali no conceito e acabou. São enunciados limpos, por assim dizer, pode passar. A mesma coisa da Prefeitura de Divinópolis, né? Vem o mesmo padrão, que se a gente for ver, da prova de português, ó. Questões de verdadeiro ou falso, né? Mas sempre o enunciado, ele é bem em cima do conteúdo, né? Que estava no edital da prova, né? E são provas recentes, ó, 2017. O conceito de normalidade na área de saúde mental é um conceito constantemente debatido, principalmente quando está envolvido na elucidação diagnóstica. Então, ó, nesse processo de saúde e doença mental, assinale com verdadeiro e falsas afirmativas abaixo, né? Então, ó, o envelhecimento da população, então, são provas que são mais diretas. Apesar dessas, se vocês forem reparar, o enunciado, tem alguns enunciados um pouquinho mais de texto. Pode passar. Quando a gente pega essa do TJ de Pernambuco, né, que foi uma prova que estava que tá com características mais similares com o que a gente vai fazer aqui em Minas, que a gente encontrou até agora, percebam que já muda um pouquinho essa questão da objetividade dos textos curtos da prova. Se a gente reparar, ó, na questão 29, ele já traz um texto de um artigo, né, que é da Nacilt. Então, ele já traz um trecho para depois vir com a questão. E é uma questão, inclusive, que você tem que correlacionar. Se a primeira assertiva, ela justifica a segunda. Então, é uma questão mais complexa. Porque, além de você tem que entender o conteúdo, ter uma interpretação de texto e já tem um texto, né, que inicia a questão, por assim dizer. Essas três questões que eu trouxe é para mostrar para vocês, não vou me delongar lendo, porque a gente, né, vocês vão ter acesso à prova, só, né, na internet essa prova, mas
um perfil de questão que já não é tão direta, que já não é uma prova tão enxuta, com texto tão enxuto, o que torna uma prova um pouco mais cansativa. Então, quando a gente fala também que o perfil da banca é XYZ, é o que ele vem apresentando ultimamente. Não quer dizer que na nossa prova ele vai ser assim. Ah, Bruna, então e aí, o que eu faço? A gente vai se basear no modelo, é uma questão de, bom, se de 10 provas, 9 ou 9,5 foram assim, é porque é o que é esperado da banca. Mas pode acontecer de vir um pouco diferente. Por que eu estou ressaltando isso? Porque às vezes a gente dá aula no cursinho e fala, olha, geralmente a IBFC trabalha dessa forma, geralmente, e aí vem uma prova um pouco diferente, o aluno fica, mas você falou que a prova ia ser texto curto, que a prova ia ser assim, e não foi. Então, assim, para vocês ficarem atentos a isso também, que por mais que a banca siga uma lógica, a gente vai se basear 99% das vezes, ela mantém aquele padrão, né, mas que pode vir uma prova um pouquinho difícil, um pouquinho diferente, perdão. E aí isso pode pautar para vocês também as estratégias de como vocês vão resolver a prova, né? Por exemplo, poxa, eu sou psicóloga. O que eu acho mais confortável? É fazer primeiro a prova de psicologia? É fazer primeiro a prova de português? É fazer primeiro o raciocínio lógico? Então, assim, entender um pouco como a banca funciona pode pautar vocês a escolher como vocês vão começar a prova. Vocês vão começar da questão 1 até a questão 60, ou vocês vão começar por conteúdo. Pode passar. Acho que pode passar. Ih, voltou, gente, não? Pode passar. Essa é de assistente social agora, eu acho que agora é bola com vocês do serviço social. Mas é um pouco isso, assim, a gente perceber como é a prova, né? Não vou adentrar muito em conteúdos, porque eu acho que a gente vai aprofundando no cursinho. Só mais uma coisa que eu lembrei. Percebam por esses enunciados que eles seguem bem o que está no conteúdo programático, né? A Política Nacional de Saúde fala, claro que na prova do TJ não vai cair Política Nacional de Saúde, mas eles se baseiam bem na bibliografia e no conteúdo que eles colocam mesmo, né? Não ficam inventando muita moda, aparentemente. Agora a Leni vai fazer a análise da... Bacana, Bruna. Pode passar, Léo. Então, nós temos lá no conhecimento específico dos assistentes sociais, nós não vamos até o conteúdo, nem responder igual a gente colocou, vocês podem ver aí que citam o autor, né? Esses autores, gente, depois a gente vai fazer uma observação, né, Léo? Esses autores que aqui estão, eles são também autores utilizados em outros certames do TJMG, né, como referência bibliográfica. Então, a questão 26 vai cair o conhecimento específico para assistente social. Temos observação de cada vez mais da sociedade brasileira, sobretudo os seguintes estabelecimentos. Aí vai entrar ali um pouco na questão propriamente das instâncias públicas vinculadas ao executivo, e aí dá os itens para se escolher, né, ver o que está certo, o que está errado, o que condiz de fato com o enunciado da questão, e 5 alternativas para que você marque a correta. Pode passar, Leonardo? Aí, sobre a lei, né, a lei que regulamenta a profissão, 8662, de 93, é colocar estrategicamente o seu artigo 13 e pensando aqui como que se realiza a inscrição dos conselhos regionais ou assistente social está sujeito ao quê? Então, é algo específico ali do credenciamento, da vinculação, da certificação do assistente social junto à entidade representativa da categoria. E aí você também vai ter itens a ler e identificá-las como correta para chegar à alternativa correta, e você terá aí 5 alternativas e apenas uma correta. Está vendo como que o formato da prova, né, Bruna, das questões segue uma certa linearidade, um mesmo modelo? Então, vocês têm que se atentar a isso. Ou seja, o IBFC tem um perfil de prova. Então, a gente tem que dominar esse perfil de prova. Pode passar, Leonardo? E aí, essa observação, Leni, à vontade, Cris. O porquê de dominar o perfil da prova? Porque quando a gente domina, a gente tem essa noção,
a gente constrói o nosso planejamento, né? A gente constrói o nosso planejamento, né? Sobre como estudar, o que focar, o que dar mais ênfase, porque já é muita coisa, né, gente? Né? Vocês viram aí na apresentação da Eliane, da Bruna, da Leni, já é muita coisa. Então, assim, quando a gente tem essa noção de como é o perfil, a gente se organiza mais e melhor, né? Então, isso é estratégia. Desculpa, Leni, só para destacar isso. Ótimo, A Cris. fala foi muito Fazer importante. conexão. Excelente. A gente fala uma questão, o colega pega um gancho, por isso que nós somos perspectiva crítica, né, amigo? Colados e firmados num objetivo só. Pode seguir, Leonardo. Então, na prova discursiva, redação do IBFC, ele tende a exigir textos dissertativos, argumentativos. Gente, não se esqueçam disso. A prova de redação, mesmo tendo estudo de caso, mesmo tendo um exemplo, um fato, um recorde, uma revista de um processo, o IBFC tende a exigir do candidato que ele elabore uma dissertação argumentativa, onde que ele expõe os pontos de vista e coloca, ele desenvolve suas ideias sobre aquele tema. Aí vou voltar lá no que Bruna falou da Angela Davis. Não é o que Angela Davis pensa, não é o que o meu sentimento gosta, mas aquilo que a questão em si está sinalizando para que a gente debruce e argumente sobre ela. Argumente com base na legislação, né, Cris? Com base nos conteúdos específicos, que está no certame, que está na referência bibliográfica, para que você alcance uma nota significativa na prova discursiva com formato de redação. E que a gente entende, como a gente colocou lá no início, há aí uma exigência da IBFC, ela não tem aberto mão disso, que também se faça uma correção gramatical do texto em si, né? A ortografia, o enunciado, princípio, meio e fim, aquela estrutura que eu não vou me ater, que o professor de português dá conta muito bem disso. Pode passar, Leonardo? E nosso tempo também está se eximindo, sumindo. Aqui tem um modelo que a gente pegou lá do TJPE, que é um estudo de caso aplicado para assistentes sociais e psicólogos, né? Lógico que aí você vai ter um caso específico, e aí eles vão fazer um recorte literal de um caso, né? A gente não sabe se é verídico, mas os dados e as informações são tão muito reais, quero que vocês se aterem para ler, vocês vão entender do que a gente está falando tranquilamente. E aí eles dão o caso e vem o enunciado, prestem atenção, considerando o relato retratado supra, construa um texto de natureza dissertativa, argumentativa. Já te deu a pista. E aí, o que é a questão? Sempre o aluno se pede. Está vendo aqui 30 linhas? Não pode passar nem acima, nem abaixo, nem do lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Tem que concentrar o texto de forma coesa, aí tem os critérios para avaliar, tem tipo um barema que eles colocam, né? A estrutura, a coerência, a lucidez, a língua, né? O uso do emprego da língua culta e por aí vai. E aí utilizar, no máximo, 30 linhas. Vejam lá em cima, ó, transcrevam a resposta da questão contendo no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Professora, pode passar disso? Não. Professora, pode ser menos que isso? Não. O bom seria ter o equilíbrio na resposta e escrever de acordo com o que se exige aqui na questão em si, sobre o relato apresentado pelo IBFC, e aí você ter uma resposta condizente com o que se espera de uma natureza dissertativa argumentativa. Tá ok? Pode passar, Leonardo? E aí eu vou chamar a Eliane, né, para que ela possa aí apresentar para nós as dicas que nós aqui do Perspectiva Crítica trazemos para vocês, para que vocês possam se atentar aos processos que vão vir com o TJMG. As questões que estão aqui no chat estão todas anotadas, e o Rosileide, Karine e demais responderemos na sequência, após a fala de Leonardo. Fique à vontade, Eliane. Então, gente, a primeira coisa que nós colocamos, que é válido para todos os concursos, né? E que a gente vê que muitas pessoas não fazem, e que é muito importante fazer, que é fazer a leitura do edital. No edital tem muitas informações preciosas, né? O edital, ele é a lei que rege o concurso. Então, tem muita gente que não lê, não sabe o que está pedindo no edital. Então, é chato ler? É muita coisa? É, mas é importantíssimo ler o edital,
No concurso de contagem, por exemplo, que nós fizemos, teve uma aluna que ela passou, né? E aí, no edital, estava previsto quantas pessoas que estavam na cota de negros seriam chamadas primeiro. Então, foi chamar pessoas na frente dela, ela falou, por quê? Eu sou a 15ª, por que passou na minha frente? Não passou. Estava previsto no edital que a cada número de pessoas seriam chamados o 15º de negros ou de deficientes. Então, a gente precisa ler o edital mesmo, não é uma coisa que não dá para passar batido, não. Tem muitas informações importantes no edital. Inclusive, só te interrompendo, inclusive em relação à realização da prova, do concurso, do que pode levar, do que não pode. Sim. Né? Tem alguns concursos que, por exemplo, exige que mulher vá de cabelo preso por causa Sim. de ponto eletrônico. Então, até isso a gente tem que ficar atento para não correr o risco de, no dia da prova, ser eliminado por um detalhe. Isso, verdade. E aí, uma das coisas é começar os estudos o quanto antes, né? Quem estuda, começa antes, sai na frente, né? A gente sabe que o concurso do TJ, por exemplo, é um concurso que está há muito tempo esperado. Então, tem gente que está estudando há anos para o TJ já, né? Então, o quanto antes começar para estudar é o ideal, né? Não esperar, igual tem muita gente, vou esperar o edital sair. Acho que não precisa, né? A gente já tem um pré-edital aí, que já tem uma base do que vai ser pedido, já temos concursos anteriores, então não precisa esperar o edital especificamente sair para começar os estudos. O bom concurseiro começa antes mesmo, né? Resolva muitas questões de provas anteriores em cada matéria. É a resolução de questão que faz a fixação, né? Então, é importante resolver as questões, estudar, né? Fazer essa resolução de questões para fixação. Tenha atenção máxima na hora de resolver as questões. Às vezes as pessoas sabem as coisas, mas chega lá, fica nervoso, não tem atenção e acaba marcando uma letra errada, era A, eu marquei a B sem querer. Então, a atenção tem que ser ali com a prova, a gente tem que conversar com a prova, ali naquele momento. Confie na sua preparação e no conhecimento adquirido, né? A gente tem que saber também quais são os nossos limites e como que foi a nossa preparação, né? Não tem como a gente achar que a gente vai conseguir passar se eu não me preparei, né? Às vezes pode acontecer por sorte, né? Mas se a pessoa se preparar, estudar, se dedicar, e aí a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho também, com certeza, né, ela vai conseguir chegar lá mais confiante, né, para resolver as questões. E aí, a gente trouxe aqui também uma outra, né, como estratégia de estudo, e aí vai linkar muito com o que o Léo vai falar depois sobre isso, uma parte de organização. Organização é tudo, né, gente? Organização é vida, né? A gente precisa organizar tudo na vida da gente se a gente quiser atingir uma meta. E aí, a gente colocou aqui uma proposta de como montar um cronograma de estudos, né? A gente trabalha em outros lugares, a gente estuda, a gente tem filhos, a gente tem uma rotina, então a gente precisa ter essa organização elaborando esse cronograma de estudo, né? Para que a leitura, os exercícios resolvidos sejam eficazes, é importante ter organização. Então, com um cronograma de estudo bem definido, a gente consegue qualificar o processo de aprendizado e criar hábitos de estudo ajudando a atingir o objetivo. Pode passar, Léo, por favor. Então, para definir um cronograma de estudo, a gente colocou 6 tópicos aqui, 6 detalhes que são importantes. Definir uma rotina diária, né? É importante a gente analisar a nossa rotina, né? Não quer dizer que eu tenho que começar a estudar e eu vou parar de fazer todas as outras coisas da minha vida. Não é isso, mas a gente precisa analisar a minha rotina, elaborar o tempo, dividir o tempo para refeição, tempo para lazer, né, tempo para estudar. Então, a partir dessa rotina diária, como é a minha rotina diária, eu consigo elaborar esse cronograma. No segundo tópico, a gente colocou que a gente precisa estabelecer um horário de estudo. Na sua organização de estudo, tente colocar horários reservados para anotação, exercício, aprofundamento no tema e revisão. Não é só estabelecer um horário para fazer leitura. Então, vou estabelecer um horário para fazer leitura, mas vou estabelecer um horário também para fazer exercícios, anotações, diversificar também nessa parte.
Tem um ambiente de estudo, é muito importante isso, a gente ter um ambiente. Não dá para estudar no quarto, em cima da cama, que você vai dormir, não vai estudar. Então, é preciso ter um ambiente de estudo, um local que vai te inspirar mesmo e que não vai te causar nenhuma distração, né? Não dá para estudar em frente à televisão. Então, tem um local reservado para estudo mesmo, para você conseguir concentrar. Pesquise sobre método para estudar. Existem várias técnicas, métodos aí para estudar. Depois a gente pode até citar alguns mais para frente. Até o próprio Perspectiva, né, tem uns métodos de estudo que o Léo vai até dizer um pouco também. Então, é importante a gente criar um método de estudo e identificar, na verdade, para a gente ir adequar conforme as nossas necessidades também. Programe os imprevistos. As coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente planeja, né? Então, às vezes, eu programo para estudar 3 horas por dia, mas às vezes a minha mãe passou mal, vou precisar de ir com ela ao médico. Ou aconteceu alguma outra coisa. O que eu vou fazer? É imprevisto, é normal de acontecer. Mas o que eu vou fazer? Compensar esse tempo perdido, digamos assim, em outro dia. E aí, uma coisa que é muito importante também, né, na vida do concurseiro, que eu já tive pessoas que me falavam assim, eu fico estudando o dia inteiro, né? E eu falava, não, tá errado, né? Aí não tá certo. A gente precisa incluir momentos de descanso, lazer, o corpo da gente precisa, né? A mente da gente precisa desses momentos de descanso, esses momentos de lazer. E isso a gente já coloca no cronograma que foi, né, estabelecido. Então, inclua no cronograma atividades que você gosta de fazer e momentos para descanso. Nos finais de semana, reserve mais tempo para você do que para o estudo. É importante ter um tempo para você que descanse, respeitando seu corpo e seu organismo, pensando que o cansaço mais prejudica do que ajuda no processo de aprendizado. Então, é importante ter esses momentos de lazer e de descanso também com algo que a pessoa goste de fazer. Sobre isso, assim, uma dica, é bom ter pelo menos um dia total de não pegar em nada para estudar. Porque é isso, às vezes a gente faz descansos ao longo dos dias, mas ter pelo menos um dia, um day off total. Tipo, é aquele dia que eu vou acordar mais tarde, é aquele dia que, sei lá, vou ficar vendo televisão, ou, sabe, um dia sem nada, para poder descansar a mente também, né? Porque às vezes as pessoas fazem descanso só durante o dia, mas que de domingo a domingo. Aí chega uma hora que não aguenta, vira estafa. Não dá, né? É o que a gente disse aí, o cansaço ele mais prejudica do que ajuda, né, no processo de aprendizagem. Então, são essas dicas que nós trouxemos para a elaboração desse cronograma de estudo. Gente, agora a gente vai passar a palavra para o professor Leonardo. Ele vai trazer para vocês aí, apresentar qual que é a nossa estrutura didático-pedagógica, metodológica, nossos instrumentos para subsidiar, receber, né, e contribuir, construir com vocês essa caminhada mais assertiva para para o concurso do TJMG. Professor Leonardo Davi, a palavra está com você. Obrigado, Nani. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estamos. Pessoal, na verdade, a gente não vai tomar muito mais o tempo de vocês, não, tá bom? Nós temos mais só 2 momentos. É esse momento de apresentar, na verdade, 2 instrumentais e um pouco da proposta metodológica que a gente está trazendo. E no segundo momento, o professor Cristiano vai encerrar com o sorteio, tá bom? E aí, para a gente cumprir aquela agenda que nós fizemos, da gente finalizar até às 18h40, mais ou menos. Leonardo, só tem umas questões que a gente vai responder também rapidinho, né? Tá, perfeito. Tá. Então, como nós já temos no projeto, né, no termo de referência, no projeto básico, os conteúdos, né, pelo menos os conteúdos básicos que vão ser exigidos na prova, então, nós já preparamos o nosso planner de estudos. Esse plano de estudos, é bom lembrar, que ele vai estar articulado a um outro instrumental, que é um plano de estudos, que é uma planilha eletrônica. Vejam bem, como que nós trabalhamos. Primeiro, o planner, né, e o plano de estudos, ele vai nos ajudar a de fato, fazer aquilo que a professora Eliane acabou de indicar, né, que é um processo de organização. Então, esses instrumentos, ele vai nos ajudar um pouco a nos organizar. Outras estratégias e outras ferramentas que nós utilizamos
Também, né, nós já temos um outro preparatório que está em andamento, a sala de aula virtual, onde todos os materiais, os conteúdos ficam disponíveis, e as aulas também elas são gravadas. Elas são gravadas e 24 horas depois, em média, a gente disponibiliza as aulas, né, que estão gravadas nessa sala de aula, nesse ambiente virtual. E também nós temos o WhatsApp, né, o grupo no WhatsApp, e a ideia também é de discutir num grupo de estudos, e isso tem funcionado bem, considerando que, se o edital sair agora, né, em meados de março e início de abril, nós teremos cerca de 90 dias, né, de 60 a 90 dias para realizar a prova. Então, nós vamos ter que correr contra o tempo. Então, a ideia é que nós vamos montar um cronograma que ele seja mais assertivo possível, e os professores, né, e aí os professores, nós já estamos entrando em contato com os professores de português, né, a professora de português já está praticamente definida, algumas pessoas aqui já conhecem, de raciocínio lógico, noções de direito, e o conteúdo específico também, tanto do serviço social quanto da psicologia. É importante lembrar que as aulas vão ser concomitantes, né, no conteúdo específico. No mesmo momento que estiver acontecendo as aulas do serviço social, em outra sala, a psicologia vai estar trabalhando um conteúdo específico. Os conteúdos que foram comuns, todo mundo vai participar dentro da mesma sala de aula virtual. Então, o plano de estudos, eu vou mostrar ele muito rapidamente para mostrar como que é a metodologia que nós vamos utilizar. Ele primeiro, né, você pode definir as metas tanto no planner de estudos, mas no plano, que é a planilha eletrônica, e esse planner de estudos que eu vou apresentar para vocês aqui neste momento, já está disponível no site perspectivacritica.com, e lá no ambiente onde tem o conjunto das informações sobre o concurso do Tribunal de Justiça, você pode baixar esse planner que já está em PDF lá, tá bom? Então vejam bem, nós vamos trabalhar os conteúdos programáticos da seguinte forma. Nós temos as trilhas, né, e a primeira trilha, noções de informática, nós demos um código para cada conteúdo. Um exemplo disso é o código 01, vai ser para equipamentos de microinformática. Então, todo o conteúdo, né, vai estar referenciado, né, a partir de códigos. Então, o de noções de informática tem 6, né, até o número 6, né, são 6 códigos. São 10 códigos, né, o de noções de informática. O de língua portuguesa começa no 11, está na sequência, né, nós colocamos na sequência 010, 011, e aí de língua portuguesa, a segunda trilha, né, será de língua portuguesa, então vai ter ortografia, pontuação, morfologia, morfossintaxe, sintaxe, semântica, leitura, análise e interpretação de textos, até o 16. Então, são 16, até o número 16, o código, raciocínio lógico, do 17 até o 20, então são 4 grandes eixos de conteúdo que foi previsto no termo de referência, no plano de trabalho. Noções de direito, então está aqui também discriminado quais são os códigos dos conteúdos de noções de direito. Legislações que são comuns. Nós fizemos um estudo, e para as legislações que estão comuns para tanto a psicologia quanto o serviço social, então vão ser previstos na mesma sala de aula. Então, esses conteúdos, os profissionais de psicologia e de serviço social vão estar juntos, e nós fizemos também o planner do conteúdo específico, que é a trilha 5. É a trilha 5 tanto para o serviço social quanto para a psicologia. Então, nos conhecimentos específicos, e aí eu vou rapidamente depois mostrar para vocês, tanto a sistematização que a professora Eliane fez, né, e a professora Bruna, quanto nós fizemos, e aquilo que a professora Leni trouxe para a gente em algum momento da fala dela. E aí, já que antes que essa pergunta venha, é importante fazer um destaque, né, abrir um parêntese. O edital, né, o pré-edital, o plano de trabalho que nós temos neste momento, ele não tem a referência bibliográfica para o serviço social. E aí fomos fazer uma pesquisa sobre os editais anteriores. E descobrimos que o último edital que teve a referência bibliográfica do serviço social foi o edital de 2005. Mas nós temos uma informação que ela é muito importante. Só teve a referência bibliográfica em 2005, contudo,
a proposta, né, de conteúdo, né, os tópicos de conteúdo, o conteúdo programático, ele é o mesmo desde 2005, ele não muda. Fundamentos do serviço social e ética, código de ética do assistente social, lei que regulamenta a profissão, serviço social de caso, serviço social e família, e na perspectiva da teoria sistêmica. E aí, a partir desta leitura que nós fizemos, e aí eu vou mostrar muito rapidamente, nem vou fazer a leitura, mas só para vocês verem como que nós vamos trilhar esse caminho, porque a nossa estratégia é o seguinte: se caso o edital não apontar a referência bibliográfica do serviço social, diferente do que fez na psicologia, que já tem a referência bibliográfica, nós estamos fazendo um estudo de qual foi o caminho que as bancas elas seguiram para oferecer esse conteúdo. Por exemplo, serviço social e equipe interdisciplinar, a gente sabe que tem, né, alguns livros que dispõem sobre isso, mas a nossa percepção é que eles usaram, ao longo deste período, somente uma referência bibliográfica, que é um livro que chama Serviço Social, né, e Interdisciplinaridade. Então, nós vamos montar os conteúdos a partir disso, e foi isso também que os cursinhos anteriores, né, e que todo o processo dos editais depois de 2005 foram feitos. Então, essa estratégia que a gente vai ter que seguir, porque, né, para a gente ser mais assertivo. Então, a trilha do serviço social vai até o número 050, e a legislação específica do serviço social, que veio para o serviço social, que não é comum com a psicologia também, ela vai até né, do 51 a 54. Então, nós fizemos essa separação. Da psicologia, começa também no 036, porque, como eu disse, é concomitante. Eu vou explicar por que essa estratégia, eu vou explicar muito rapidamente daqui a pouco. Então, eu vou passar aqui só para mostrar para vocês que também tem os códigos, que a legislação específica que foi definida para a psicologia também, 63 e 64, o do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 125 e 225 não tem código, porque nós vamos criar uma estratégia para ela em função do plano de estudos. Bem, e o planner, ele tem esses outros espaços, né, que é para que você possa acompanhar o seu processo de estudos, né, os resumos que você possa ter feito, as questões que você resolveu, né, ao longo das 4 semanas, para que você também faça as suas anotações, que você também tiver o interesse de fazer um fichamento, a gente tenta fazer esses instrumentais para contribuir com isso. Por exemplo, o conteúdo estudado, eu posso colocar o grau de dificuldade, né, de 1 a 5 ou 5 estrelas, assim, como se fosse o grau de dificuldade, alguns pontos para lembrar. Bem, a nossa ideia é que esse plano ele vai ser editável. A princípio, ele não está disponível no PDF editável no nosso site, mas é só para divulgação e conhecimento, para que as pessoas entendam, né, qual que é a proposta que nós vamos seguir. E aí, depois, nós estamos também fazendo um vídeo do plano de estudos, que eu vou mostrar para vocês neste instante, vou mostrar muito rapidamente, para que as pessoas saibam utilizar o plano de estudos. O plano de estudos ele é uma planilha eletrônica, e a gente vem trabalhando com essa planilha desde 2021, desde o concurso, né, da saúde, e ele tem essa frente aqui, né, essa capa, quando abre, eu até coloquei o nome da Eliane aqui, eu vou colocar o nome dela de novo, aqui embaixo, vou colocar o meu nome. Então, a partir do momento que eu digito o meu nome dentro dessa caixa aqui, ó, eu já clico, né, acesse o seu plano de estudos. Eu vou mostrar muito rapidamente como que o plano de estudos é quando você chega imediatamente nesta tela. Nesta aba aqui, quando você digita o nome lá, automaticamente o seu nome vai vir para cá. O seu nome já vai aparecer aqui e ela fica personalizada. Vejam bem, nessa aba aqui, nós temos o quadro de metas, as metas de quantas horas diárias que eu vou estudar, que eu pretendo estudar, e quantos dias. Por exemplo, eu tenho 90 dias. Então, eu tenho 540 horas de estudo pela frente. E aqui são os resultados obtidos. Como que esses resultados obtidos eles vão acontecendo? Eu coloco aqui, ó, nos quadros, são 365 dias, né? 301º, segundo, terceiro dia, são 365 quadros desse daqui. Eu venho aqui, posso mudar para 2002, 2022, 2023, e aqui eu vou colocar o mês de referência. Nós estamos no mês de março, ok? E qual que é o dia? Hoje é o dia, né, 5 de março. Então, 5 de março, o código, quando eu mostrei para vocês aqui em relação ao código que está
na disciplina, vou pegar um aqui da psicologia, por exemplo, né? O 036. Nós já fizemos o planner de ensino, esse aqui é do serviço social. Eu vou usar o 036, tá vendo aqui em cima? Planner de estudos do serviço social. Já fizemos o do serviço social e o da psicologia. Eu coloco aqui, ó, o código 036. No início, eu coloco que eu comecei às 15 horas e finalizei às 17h30, né, o conteúdo. Então, 2 horas e meia, né, que eu estudei. Então, aqui tem condições de você fazer até 4, de você estudar até 4 conteúdos por dia. Por que até 4 conteúdos por dia? Não é tão recomendável você estudar mais de 4 conteúdos por dia. Quem fala muito isso é um neurocientista, que é o Siddhartha Ribeiro. Então, foi a partir disso que a gente chegou nesses 4 conteúdos. Eu posso colocar o 037 aqui também, colocar aqui a partir das 17h30 até as 19 horas, eu estudei o conteúdo 037. Ok. Então, eu estudei 4 horas, aqui já começa a aparecer os seus resultados. Eu estudei um dia, 4 horas naquele dia. Aqui também, meta, aqui é sua meta, e aqui começa a aparecer os seus resultados. E aí, os conteúdos, onde eles estão? Eu já estou finalizando, tá? Os conteúdos estão aqui. O 01, 02, 014, por exemplo, o 036, ele é fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social. É uma área específica, eu posso colocar aqui o número de página e colocar algumas observações. Quando eu começo os meus estudos, eu abro aqui a caixinha de drop-down, abro aqui a caixinha e coloco, olha, em andamento. Então, eu estou estudando, eu sei que eu estou estudando este conteúdo, né? Estou com uma meta de estudar fundamentos. Aí, quando eu não consegui cumprir muito a minha tarefa, eu coloco como atrasado, para eu saber quais estão atrasados, ou então, quando eu finalizar, eu coloco como concluído. Então, para voltar, então essa aqui é a área dos códigos dos conteúdos, então vocês já vão receber isso pronto, né? Aí eu volto aqui para o plano de estudos. Vejam bem, como que eu acompanho a evolução dos meus estudos? Está aqui, ó, eu clique aqui para acompanhar a evolução dos seus estudos. Então, no dia 5 de março, eu estudei 2 conteúdos, né, que foi o primeiro dia. Então, ele já aparece aqui automaticamente, a planilha eletrônica, ela já puxa o que eu estudei, e eu tenho condições de saber o que eu estudei ao longo dos meus dias de estudos, aqui em 2022. Então, essa é a sua evolução dos seus estudos. Ok, e também tem um calendário. Este calendário, eu vou voltar aqui, clica aqui no calendário, janeiro, por exemplo, eu venho aqui e coloco o ano, né? 2022, eu tenho que colocar aqui qual que é o dia da semana que começa 2022, né? Janeiro de 2022, e posso digitar aqui o que eu quiser, né? Para acompanhar a minha agenda, né? De estudo e de processo. Inclusive, eu colocar as questões relacionadas ao descanso, aqui como a professora Bruna ela nos trouxe. E aqui também, se você também quiser organizar, quiser colocar algum lembrete ou outras tarefas e quiser fazer uma organização semanal, você também tem condições de fazer a sua organização semanal. Sempre para voltar, é só clicar aqui, você volta para o início, né, aqui da página onde você vai trabalhar nela e vai marcar o seu processo de estudos. Se eu quiser voltar lá naquela tela, é só clicar na casinha aqui, e aí vou acessar o plano de estudos novamente. Então vai ter isso aqui é só para mostrar hoje muito rapidamente, que essa é a ferramenta que nós vamos utilizar, né, disponibilizar para vocês. Então eu vou passar a palavra para a Eliane rapidinho, só para ela falar aqui, né, que ela quer fazer uma contextualização em relação à referência bibliográfica, e na sequência eu vou mostrar muito também rapidamente, em 2 minutinhos, qual que é o conteúdo que está no edital de 2005, que ele veio sendo replicado, né, nas provas até a data de hoje. Oi, Eliane, está com você a palavra aí, minha querida. Sim, então, fala bem rapidinho, porque eu já até comentei algumas coisas quando eu falei lá no início dos conteúdos programáticos, né? Nós colocamos as referências, e esse material a gente pode até disponibilizar para vocês, né, depois, nos grupos, né, Léo, que nós temos. E aí a gente colocou as referências, porque da psicologia já tem as referências bibliográficas sugeridas, mas está posto lá que até a publicação do edital pode ser alterado. Então, pode ser que saia alguma, pode ser que entre outras, mas ao todo tem 38 referências bibliográficas,
mais 10 de legislação nos conhecimentos, 10, né? De legislação nos conhecimentos específicos. Então, tem uma quantidade bem grande. Então, nós colocamos aí as referências, né? Bem para vocês verem que está bem de acordo com os conteúdos programáticos, que tem coisa de educação, né? Que lá no conteúdo programático tem de gestão de pessoas, né? De psicopatologia da Algala Rondo, que a gente conhece bem, psicologia jurídica, né? Então, é só mesmo para vocês entenderem. Freud tem mal-estar na civilização, eu vi aí, tem 2 ou 3 textos do Freud. Edgar Morin, os saberes, 7 saberes necessários à educação do futuro. Sim, tem coisas de educação. Então, só para vocês verem, gestão de pessoas, né? Só para vocês terem essa ideia, né? Nossa ideia não é passar um por um mesmo, mas só para vocês verem a diversidade, tal qual está lá na atuação do cargo, tal qual está no conteúdo programático. Ok. E aí eu vou mostrar aqui, a professora Leni, ela fez esse levantamento, não sei se vocês vão conseguir ver de uma forma muito... Está dando para ver um pouquinho? Mais ou menos, né? O cargo, então, no edital de 2005, o conteúdo programático é exatamente o mesmo. Serviço social de casos, conceituação, metodologia, na ação com indivíduos e grupos. Então, isso aqui foi copiado e colado em todos os editais. Inclusive, eles erraram aqui, né? E saiu neste último plano de trabalho também a mesma coisa. Cefaz, né? O Cefaz, ele deixou de existir há muito tempo, né? Que é o Conselho... E hoje é o Cefes, né? O Conselho Federal, né, de Serviço Social. Então, eles inclusive nem tiveram cuidado de mudar de Cefaz para Cefes, inclusive veio junto. Então, aqui nós já fizemos um levantamento e estamos aproximando o conteúdo, né, que eles propuseram, né, Marilda, aqui Foucault, né, não vai entrar, né, mas Faleiros, Faleiros ele vem se replicando, Marilda Yamamoto e outros conteúdos, por exemplo, a parte de metodologia do serviço social de casos, eles usam muito a Balbino Ottoni Vieira, então nós já temos os materiais, os conteúdos, e eles pediram exatamente a mesma coisa, serviço social de caso, por mais que a gente se assuste um pouco, né, o conteúdo que está lá, ele está muito relacionado, por exemplo, esse livro aqui, ó, Serviço Social e Interdisciplinaridade. Ele vem se replicando em todo esse processo. Então, nós já temos todo, né, o material e a parte específica, nós vamos trabalhar aquilo que a gente tem que trabalhar, que é fundamentos do serviço social e outros conteúdos, né? Por exemplo, esse livro da Leila Lima Santos, que do serviço social, que vai falar um pouco sobre o método BH, e os outros conteúdos que a gente já sabe que é fácil da gente trabalhar com eles. Obviamente, né, e eles pediram, no caso de família, e aí é o cuidado que nós estamos tendo, família, eles não pediram nada muito contemporâneo em relação à família. Eles pediram família numa perspectiva sistêmica. Então, a lógica sistêmica, né, já tem inclusive as referências bibliográficas de 2005, pode ser que eles utilizam a mesma bibliografia. Então, por exemplo, nós sabemos que nós não usaremos Regina Célia Mioto, nem Solange Teixeira, porque não trabalha dentro da lógica da teoria sistêmica, né, para a família. Mas como o Tribunal de Justiça ele aponta, né, o conteúdo da forma como nós vamos trabalhar. Enfim, peço desculpas aí por me alongar muito, mas é muito para apresentar, né, qual é a estratégia que nós vamos tirar para seguir em frente. Então, devolvo a palavra para a Leni e para o Cristiano. Ótimo. Nós temos algumas questões aqui em relação... Eu vou passar para a Cris, viu, Cris? Quando começa o nosso preparatório, se as nossas aulas são online, se é pelo Meet, se as aulas serão via plataforma, né? Então, são questões diretas sobre a oferta do nosso preparatório, de como ele ocorre. E, obviamente, só para completar, além dos planos, tem mentoria, né, Léo? Tem podcast, tem exercícios e simulados, tem todo um conjunto de instrumentos para dar segurança, como bem diz a Bruna e a Eliane, para que vocês possam se preparar para não só o TJ-MG, né? Eu vou só abrir um parênteses aqui. O TJ, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território,
que está aberto até dia 14 de março, o conteúdo que lá está para psicólogo, 4 vagas, assistentes sociais, 9 vagas, é o mesmo específica, tá? Então, é só um alerta para vocês, assim, né, uma orientação, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território está com o concurso aberto, são 9 vagas para assistente social e 4 para psicólogo. O salário começa com R$12 mil, somando os benefícios, chega a 14, 15 mil reais de remuneração, tá ok? Nós fizemos esse exercício, né, Eliane, Léo e Cris, de ver o que está próximo ali, que o conteúdo que a pessoa poderia também estar conosco no nosso preparatório e visualizar aí outros concursos na área do judiciário. E a prova do judiciário do Distrito Federal será no Distrito Federal presencial. Sim. Fique à vontade, Cris. Então, gente, né, como perguntaram aí sobre o curso preparatório, né, eu estou até abrindo aqui a página da Escola de Formação Perspectiva Crítica, né, e, assim, nessa página, gente, nós temos aqui já temos o anúncio, né, um chamado para o preparatório, em que, né, aqui tem uma série de informações bem atualizadas, de muitas das coisas que foram faladas aqui. Eu acho que algumas perguntas até ficam um pouco repetitivas, mas é isso mesmo, né? Então, eu recomendo, assim, a visitar a nossa página. A nossa página, ela tem uma série de informações, né? Como apareceu várias vezes aqui sobre cargos, salários, né? Como é que é essa carreira, enfim. E aqui nós temos, aí perguntaram também, né? Como é que vai ser as nossas aulas, qual o conteúdo. Aqui na página também vocês vão encontrar informações referentes ao conteúdo previsto. Ou seja, a Escola de Formação Perspectiva Crítica estará ofertando, né, todo o conteúdo. O que é isso? Língua portuguesa, redação, noções de direito, noções de informática, conhecimentos específicos, né, do serviço social, da psicologia, raciocínio lógico. Então, né, nesse levantamento, nesse estudo que nós realizamos, né, nós estamos aqui com a previsão 153 horas, né, ou seja, é um preparatório mais que completo, né, como a professora Helene colocou. Ele tem um foco no TJ de Minas Gerais, mas ele tem uma base consistente para os concursos do sócio jurídico, né, como tem Goiás, Porto Alegre, se eu não me engano, né, Rio Grande do Sul, outros, né? Então, é aquela coisa. Quem está investindo, né, quem deseja seguir a carreira pública, vai investir as suas melhores energias, né? E aqui nós somos muito tranquilos em dizer que a nossa escola oferta o preparatório completo. Aulas ao vivo online, né? Nós estamos aí prevendo, gente, lógico que isso pode ter pequenas alterações ao longo do percurso, mas aulas na segunda, quarta e sexta-feira, né? Aí eu até uma perguntinha aí também, mas não vai prejudicar quem está fazendo o preparatório da assistência social de Belo Horizonte? Porque, além do TJ, nós também temos o preparatório para o concurso da Política de Assistência Social de Belo Horizonte. Dica, viu? Nós estamos falando do TJ, mas nós temos outros preparatórios, né? Então, é uma escolha, né? São os mesmos dias. Mas, lembrando, né, gente, que as nossas aulas, elas são ao vivo, online, e são gravadas e disponibilizadas, né? Então, a turma que está com assistência social vai ter que fazer uma avaliação, né? Quais conteúdos são comuns, quais conteúdos são diferentes, qual que vai priorizar a aula ao vivo online, qual que vai assistir a aula posteriormente. Não há nenhum problema quanto a isso, né? Então, nós vamos ter os encontros e os desencontros, mas nos desencontros nós temos estratégias para fazer esse afinamento. Ninguém vai ficar prejudicado. Bonito isso, né? Enfim. Então, nós temos aulas ao vivo online. Esse planner que o professor Leonardo apresentou, gente, esse planner, ele é fantástico, como vocês viram, e ele é um produto da perspectiva crítica. Vocês não vão achar esse planner em nenhum outro lugar. Personalizado e muito direcionado, né? Como vocês viram. Materiais de apoio, simulados, mentorias, né? Então, é isso. São 153 horas de aula, mais essas atividades. Então, vem com a gente que tem muita coisa. Qual foi a outra pergunta que
E aqui tem, né, no nosso site, já direcionando também para os assistentes sociais e para os psicólogos, estudantes de psicologia, estudantes de serviço social, quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar, né? E no mesmo site também já pode ser feito a inscrição. Outra dica também, né? Nós também temos a nossa página no Instagram, nosso perfil no Instagram, né? Que é o Perspectiva Crítica. Inclusive, eu convido vocês a estarem seguindo a nossa página, porque vai ter novidades. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Novidades aí para os próximos dias, né? Da nossa página aqui no Instagram. Então, todo mundo, né? Já convido aí vocês a acompanhar a nossa página também. Deixa eu ver se eu não respondi alguma. Ah, sim. Respondeu. Respondi tudo, né? Respondeu. Aham. Respondi, Então, só sim. para esclarecer, gente, aula presencial, enquanto tiver nessa questão dos tratos, né, e dos acordos em relação ao Covid, principalmente Belo Horizonte, referência nacional no combate e enfrentamento à pandemia, a gente segue com o protocolo do trabalho remoto, tá? Mas a nossa expectativa e a nossa soltura, né, é que tenhamos aí as aulas presenciais, literalmente, viu? O preparatório de BH já está em andamento, no entanto, não impede as pessoas se inscreverem, né? Porque é um material que a gente tem gravado e também tem como participar das aulas ao vivo conosco, não há problema, tá? Tem a mentoria, as monitorias que a gente faz também. Em relação ao valor do cursinho, e se ele é feito só pela parte específica. Lá no próprio site, www.perspectivacritica.com, tem as informações sobre valores, né? A carga horária que a gente está oferecendo são 153 horas ao todo, envolvendo todo o conteúdo do edital, para atender a exigência do certame, né? As vagas por comarca também, Leonardo sistematizou, né? Na verdade, o termo de referência, Leidiane, ele não traz quantas vagas para Montes Claros ou quantas vagas para Belo Horizonte, né? Mas ele apresenta onde tem a vaga e qual o profissional está requisitado, né? Então, Belo Horizonte tem assistentes sociais. Eu vou falar de Norte de Minas, Taiobeiras, tem vaga para assistente social, mas não fala quantas vagas são. Esse quadro está disponível, no site do Perspectiva Crítica. Lá no site do Perspectiva Crítica, vocês vão encontrar o quadro com as áreas por comarcas. Não vou falar o número de vagas, porque não tem, tá ok? Leni, só ressaltando aqui que isso também está colocado lá, que pode sofrer alterações, até a publicação do edital. Porque a gente pode também imaginar que pode ser vagas para mais, viu, gente? O TJ pode chamar além das outras vagas, né? Então, aí partindo seria um profissional por município, comarca, né? Por comarca, mas isso vai ter uma variação grande. Gente, assim, até reforça o que eu acabei de falar, dá uma olhadinha no site, né? O site, o Kelly, ele não fala que as aulas é segunda a quinta-feira, né? Ele deixa claro os dias. Enfim, né? Então dá uma olhadinha, gente, visite o site. E outra coisa que eu quero destacar, né? As pessoas que realizarem a inscrição, né? A matrícula, a inscrição e a matrícula até o dia 10 de março, ele tem um investimento no valor de R$550. A partir do dia 10 de março, já tem uma variação no valor do investimento, que já passa para 620. Isso é uma forma, né, que a gente tenha, né, para fazer essa organização. Essa organização que já tem muita gente. Então, a gente também tem várias questões que, enquanto gestão e organização, né, do preparatório. Então, é isso, né? Se está no plano, né, esse investimento, o curso do TJ, corre lá e faz a sua matrícula. Ah, sim, desculpa. Ô, professor Leonardo, né? Até uma contradição aqui. É segunda, quarta e sexta-feira. Desculpa, gente. Gente, o cronograma está disponível lá, só que ele pode sofrer alguma alteração muito em função da disponibilidade dos professores. Né? Então, assim, nós colocamos, né, segunda, terça, quarta, aí salta quinta, sexta e sábado. Por quê? Pela intensidade, o volume de conteúdo que exige o concurso do Tribunal de Justiça,
seria impossível se nós, né, tivéssemos uma quantidade menor de dias. Então, foi a única forma que nós conseguimos. Obviamente, a gente pode fazer alguns arranjos se a prova, porque a gente está contando que a prova seja no final de maio ou no início de junho, porque senão não dá tempo de estudar todo o conteúdo. Então, é literalmente correr contra o tempo. Né? Então, por isso que a gente está com a proposta de começar antes. O edital saindo entre março e abril, você conta em 90 dias para ter a prova, né, Léo? Geralmente mais ou menos é isso. 90 dias, a partir do momento que o edital é lançado, você tem aí, fecha as inscrições, você tem 90 dias para fazer a prova, porque a data da prova já vem expressa no edital, né? Então, se organizar, né, ter tranquilidade dentro do tempo de vocês para se organizarem, né? Estamos à disposição com a oferta aí do preparatório do TJ, com o conteúdo todo. Em relação ao conteúdo só específico, a gente ainda não chegou num determinado ponto, né, de só ofertar o específico, a gente pode vir a avaliar, e aí divulga-se no site como seria isso, né, em termos de oferta de dias, em termos de carga horária, em termos de valores também, viu? É uma questão que a gente pode avaliar. O que a gente também coloca muito claro para vocês é que o conteúdo, as aulas serão condizentes com o que se exige no edital, já pensando na soltura do edital. Então, a gente tem um termo de referência que a gente está balizando por ele. Com o edital, a gente adequa, né, ao conteúdo que o edital vai trazer, mas aí, pela história que a gente viu de 2005 para cá, o conteúdo não se alterou, né? As referências não se alteraram, a não ser a inclusão da Lei Maria da Penha, que ela é muito recente, né? E algumas adequações da legislação, mas o público vulnerável se permanece como objeto de intervenção ou sujeito de atenção do Serviço Social da Psicologia na área do TJ, né? O que mais que nós temos? Olha, acho que é isso, tem muitas dúvidas. Né? Uhum. Só uma explicação rápida, que não é objeto novo. Acho que o pessoal está querendo ir para os finalmente, Leni. Rapidinho. O plano de carreira do TJMG ele passou por algumas adequações agora em 2020 também. No entanto, para a progressão na carreira, tem um processo interno que é avaliada a titulação de acordo com o conteúdo e a matéria específica do próprio TJ, e aí tem, para progredir na carreira, a pontuação é feita por uma tabulação e uma avaliação interna do TJ, viu? Isso foi uma das perdas que o TJ trouxe aí para os servidores dele em relação a que a gente fala aí dos profissionais, né, de nível superior que estão inseridos aí na atuação do TJ. E aí a vaga vai ser disputada internamente por todos os servidores que apresentarem a titulação em assunto condizente ou da área específica, tá? No mais, eu passo a palavra aí para Cristiano, né, meu querido? Ô, Cris, para poder fazer aí o sorteio dos nossos... Obrigado, Leni. Professor Cristiano, eu entendo que agora a gente tem que fechar, né, a inscrição do formulário. Enquanto você vai preparando aí, eu vou preparar a planilha aqui para mostrar para vocês, para retirar, se tiver possíveis nomes duplicados, né? Porque às vezes a pessoa acha que não conseguiu efetuar e aí faz 2 vezes. Eu vou preparar a planilha aqui rapidinho, daqui a pouco eu projeto aí, tá bom? Enquanto o Léo prepara isso, é a última chamada, né, para vocês. Eu estou colocando a última chamada para fazer inscrição, porque nesse momento nós vamos encerrar as inscrições do sorteio. Né? Então, vou explicar para vocês, gente, a lisura de como nós pensamos, né, Bruna? Eliane, tá todo mundo aí, né? Eu não estou vendo vocês na tela. Então, qual que é o critério? Então, vocês, né, ao longo do dia e também da live, nós estamos chamando aí vocês sobre o formulário, né? Que é um formulário em que vocês estão cadastrando, né, registrando a inscrição para participar do sorteio, né? Então, agora eu até verifiquei aqui, e o professor Leonardo vai fazer até uma apuração, né, se está tendo repetições, né? Mas, de toda forma, nós já temos, assim, aí nós vai fazer um filtro, né? Vai tirar, caso tenha mais de uma inscrição. Então, vai fazer um filtro, né, dos nomes, mas nós já temos
né, aí em torno de 215 inscritos para o sorteio. Então, o sorteio é muito simples, né, é muito tranquilo aqui o método, né, o critério que adotamos, né, então ele consiste em... deixa eu abrir aqui a tela, né, então nós vamos... O professor Leonardo vai me enviar aqui, vai projetar a planilha, né, em que cada um dos inscritos tem um número de sorte, né, e esse número segue aí né, a relação das pessoas que fizeram a inscrição. Isso mesmo, eu coloquei esse critério, mas pode ser que, né, alguém tenha usado mais de um e-mail e feito inscrição mais de uma vez, é por isso que nós vamos fazer esse filtro. Já fez o filtro, tá, Cris? Quando você quiser, eu já posso projetar aqui. Então você pode projetar aí, só para mostrar. Tá. É de 1 até 214, tá bom? É o número 1. Isso, espera aí que eu vou projetar nesse instante. Olha só para vocês terem uma noção como que está sendo o critério. Uhum. Nós pegamos a planilha direto lá do que vem do Google Docs, e aí eu fiz só aqui, eu só removi as duplicadas. Na verdade, só tinha só um duplicado, tá, Cris? Pode falar também que eu fiz só para testar. Exatamente, o Cristiano não vai poder, né, gente? Eu fiz para testar. Aqui, ó. Eu vou tirar o nome do professor Cristiano. Isso, pode me tirar. Aí eu vou refazer aqui a numeração, tá bom? Uhum. Então, olha só, vocês estão vendo que cada um de vocês tem um número, né? E a hora que fez também a inscrição, né? Então, cai para 213, né? Tirando meu nome. De 1 a 213. Exatamente. Então, gente, agora qual que é o segundo passo? Então, pega lá, por exemplo, aqui. Bruna Gil Baia, né? A Bruna, ela é número 10, né? Então, assim, já temos essa relação com o número. Aí, agora, o segundo momento, né? Então, vou entrar aqui em um site especializado em... Aí, professor Leonardo, vou compartilhar, tá bom? Você pode compartilhar com uma outra tela. Aí, gente, eu tenho aqui esse site, que ele é um site especializado em sorteio, né? Então, eu vou sortear uma pessoa do número 1 até o número 214. Peraí, tá vendo? Não é 214, não. É 213, né? 213. 213. Isso, que tirou meu número, né? Exatamente. Tirou o seu. Então, nós temos 213 pessoas aptas. Então, beleza, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte: nós vamos sortear um número. E aí, essa pessoa, ela tem que estar na sala, ela tem que estar aqui ao vivo com a gente. Se ela não tiver, aí nós vamos fazer um outro sorteio e chamar outra pessoa. E assim sucessivamente, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Para vocês? Ok. Então, vamos lá, né? Muita atenção, boas energias, todo mundo aí, porque, né, vocês viram que é um curso preparatório completo, né? Abrangendo todo o conteúdo, né, das específicas de serviço social, se for assistente social, de psicologia, se for psicólogo, psicóloga, né? E conhecimentos gerais, né? Como legislação, português, redação, enfim. Então, é um preparatório completo. Então, vamos ver, né, quem é essa pessoa sorteada. Posso ir, professora Leni, professor Leonardo, Bruna, Eliane? Vamos lá, né? Tá lançado. Pode. Pode? Fique à vontade. Então, vamos soltar brava aqui agora. Solta. Número 28. Quem que é o número 28, professor Leonardo? Número 28... Cássia da Conceição Juscelino, assistente social. Cássia. Atenção, Cássia, você está presente? Levanta a mão, Cássia, Fernanda. aí entre nós, dá um oi aqui. Dá um oi para nós, Cássia. Câmera. Cássia, Juscelino está aí. Aqui, ó. Levantou a mão aqui, ó. Cadê a tela aí? Você caiu, Deixa a Fernanda. gente te ver. Deixa a gente ver, Ai, Cássia. gente, doutora, eu tô tão bagunçada. Então tá bom. Vamos, Cássia, chorando, amiga. Parabéns.
Nossa, tô muito bagunçada, gente. Tô no terceiro, fazendo faxina. Que isso, tá bonitona. Olha, eu tô de primeira. Parabéns, Não, não vale não, gente. Ela é de Sabará. Ela é de Sabará, não vale não. Sabará não pode não, ele? Oi, gente, eu sou ótimo, viu? A Renata Cássia ganhou a bolsa. A Cássia ganhou a bolsa, Cássia. Sabará é Cássia, top. conta aí Melhor pra fechou da gente. cachaça, gente. É ótimo. Oi. Ô, Léo. Ô, Cássia, depois você entra em contato com a gente, tá? Pelo Tá, beleza, entra sim. Parabéns. Parabéns, Cássia. E aí eu tenho outra novidade, gente. A Cássia foi a contemplada do dia, parabéns, né? Muita sorte mesmo. E assim, né, Cássia? Agora vamos estudar, vamos dedicar. Mas assim, nós temos aí 213 pessoas, né? E se o pessoal sair, vai perder. 212 tirando, né? A Cássia foi sorteada, mas nós vamos ter uma outra oportunidade. Vocês querem uma outra oportunidade de ganhar uma bolsa integral? Quero? Sim, professor! Todo mundo, gente! Eu quero! Fazer igual minha neta. Não querem outra oportunidade, outra bolsa? Fabrício, você gostou da novidade? Fabrício, levanta a mão, Fabrício. Hein, Miguel Souza? Então Eu tô vendo na que novidade. muita gente quer, né? Que bom, que bom. Então, se vocês querem, nós temos que atender, né, professora Leni? Com certeza e com cerveja daqui a pouco. Então, gente, a novidade é o seguinte, né? Nós vamos sortear uma outra bolsa integral, mas não vai ser hoje, não será hoje, né? Então, nos próximos dias, lá na nossa página, nosso perfil do Instagram, né? Que é o arroba, né? Tem que colocar o arroba no Perspectiva Crítica. E aí eu recomendo, gente, deixa eu até compartilhar aqui o seguinte, mostrar uma coisa para vocês. Porque assim, o Perspectiva Crítica tem muitas novidades aí nos próximos dias, né? Então assim, aí é o convite para vocês seguirem a nossa página, né? O Perspectiva Crítica, e colocar o sininho aí, né, de marcar para receber as novidades, né? Então, assim, não é só dar o like e seguir, mas também, né, continuar seguindo. Deixa eu até abrir aqui, eu acho que dá para mostrar para vocês. O Instagram, ele mudou recentemente o seu critério, né? Então, tá todo mundo batendo a cabeça, o que vai ser o futuro do Instagram, né? Então, vocês vão... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Então, quando vocês escolhem... Vou pegar aqui a página do professor Leonardo. Eu vou lá no perfil do professor Leonardo. David. Deixa eu pegar aqui. Pegar do professor Leonardo. Vocês estão conseguindo visualizar aqui a página do professor Leonardo? Então, dá um exemplo, né? Porque eu não conseguiria mostrar da própria perspectiva. Aí tem um sininho aqui em cima, olha. Um sininho lá em cima, olha. Muito parecido com o do YouTube. Aí vocês vão seguir, né, a página e seguir a página, né? A nossa página Perspectiva Crítica para receber as notificações. Então, ao longo da semana que vem, nós vamos lançar um outro sorteio. Aí, né, a gente espera que vocês participem para aumentar as possibilidades, né, de ser contemplado aí com a bolsa integral. Ok? Alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão? Então, comecem a seguir a nossa página, né? Que ao longo da semana nós vamos contar, nós vamos colocar, né? Nós vamos criar um outro sorteio. Tá bom? Ótimo, Cris. Então, Eu já estava com a mão levantada. Você se importa? É uma questão ou só contemplando, Neuza? Para a gente finalizar. Eu, professora? Zeila, Neuza. Não, eu vou só, tipo, oi, que legal. A mão do que legal. Não, eu estou seguindo vocês lá já. Obrigada. Ótimo. Tudo certo, tchauzinho. Ok. Gente, muito obrigado, viu?
A gente agradece imensamente todos vocês que atenderam o nosso convite e estar aqui conosco nesse dia, nesse sábado à tarde. A gente espera aí um tempo de boas provisões, de boas expectativas e excelentes perspectivas no preparo, né, nos estudos, na organização, na motivação